Paz seja convosco, glória a Deus nas alturas. Deus seja louvado, né? Toda honra e toda glória é dada ao Senhor dos Exércitos. Meus queridos e prezados ouvintes, o homem de Deus estava lendo aqui uma passagem aqui sobre Sansão, né? Eu vejo Sansão quando ele estava vindo ali, que ele tinha colocado fogo na seara dos filisteus, e ele, né, veio e ficou ali numa rocha, né? Aleluia, Jesus ficou numa rocha ali, buscando a Deus. E nós vemos ali que 3.000 homens de Judá, eles vieram ali para amarrar Sansão com cordas novas, porque eles falaram: Sansão, você sabe que nós estamos acostumados a viver dominado pelos filisteus. E você fez isso, Sansão. E nós vemos que Sansão foi um homem que Deus tinha colocado ele ali como juiz, né, como cabeça ali, cheio do Espírito Santo para lutar, né, contra os filisteus. E nós vemos que muitas das vezes aqueles homens da linhagem de Sansão, veja, ele estar do lado dele, estava contra ele, por causa do quê? Porque eles tinham medo do filisteu. Então o medo, ele impede muitas das vezes a pessoa ser abençoada, né? E ali eles amarraram Sansão com cordas novas, né? E ali vinha filisteu para matar Sansão, e Sansão, ele, né, só fez um movimento, aquelas cordas arrebentaram tudo, e Sansão foi para cima daqueles homens com uma queixada de jumento, e ali ele matou 1.000 filisteus. Mas o que mais me chama a atenção aqui, porque o queixo do jumento, ele já não havia mais carne naquele queixo, né? E ele estava na rocha. Então houve uma grande operação de Deus naquele queixo de jumento. Porque aonde há carne, Deus não opera, né? A carne quer dizer exaltação. Às vezes fazemos alguma coisa para se aparecer, né? Às vezes compramos, né, um carrão bonito, né? Chegamos numa festa, num ambiente de bastante gente. Às vezes a pessoa é o último a sair dentro do carro, logo quando está começando o evento, né? Para mostrar que aquele carro é dele, né? Isso aí é uma operação da carne, né? Então não tinha mais carne naquele queixo de jumento. Então ali Deus operou grandemente naquele queixo de jumento. Nós vemos que a carne, nós vemos lá em 1 Coríntios 5, né? Nós vemos que um certo homem, provavelmente que a mulher dele tinha morrido, e ele casou de volta, né? Ele tinha um filho. E aquele filho, ele acabou se prostituindo com a sua própria madrasta, né? E nós vemos que a igreja de Corinto, ele falou, e Paulo estava viajando, né? E tinha que chegar para Paulo chegando para ele ver qual era a sentença deste rapaz, né? Que traiu o seu próprio pai. Daí, quando Paulo chegou, a igreja de Corinto falou, né? Daí Paulo falou assim: eu estava ausente, né? Eu estava ausente de vocês, mas eu estava presente no Espírito, né? Mas o Senhor me revelou essa tragédia para mim. Mas este homem, ele está entregue, a carne dele está entregue ao diabo, né? Mas no último dia Deus salvará a alma dele. Então, a carne, onde há carne, não tem a operação de Deus, né? E nós vemos que aquele rapaz ali, Paulo ali, ele falou: se ele entrar, entregue ao diabo, né? Mas no último dia Deus vai salvar a alma dele. Quando ele morrer, Deus vai salvar. A carne dele foi entregue, né? Por causa que aonde a carne não tem como Deus operar. Nós vemos que Deus, né, operou na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha, porque os homens estavam no Espírito, eles não estavam na carne. E nós vemos que Daniel, né, ele foi jogado nas covas do leão, né? Daniel passou a noite toda com aqueles leão ali, aqueles leão com fome ali, né? Mas só que Daniel não cheirava a carne, Daniel estava só no Espírito, não tinha como o leão fazer nada, porque quando a pessoa está só no Espírito, Deus opera
fortemente. E nós vemos ali que o Nicodemos, né, ele veio ter de noite com Jesus, né, e falou-se: mestre, somente tu que tem este poder, né, que ele via Jesus, né, fazendo grandes milagres, grandes maravilhas. Ele via Jesus ressuscitando morto, curando cego, né, e ele, né, veio de noite ter com Jesus e falou: mestre, somente tu tem este poder, Rabi. Aí Jesus falou assim: Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo. Mas ele falou assim: mas como eu, um homem sendo velho, entrar dentro do ventre de minha mãe? Daí Jesus falou assim para ele, falou: não, é nascer da água e do Espírito, né? Quer dizer, nascer da água é o batismo, né? E do Espírito. Nós vemos que o Nicodemos, Jesus falou para ele: o que é carne, e o que é espírito, né? Aleluia, Jesus. Então nós vemos que quando a pessoa está no Espírito, Deus opera. E Deus sabe quando a pessoa está no Espírito, né? Quando há carne, não tem operação divina, né? Nós vemos muitos crentes caindo em fornicação, né? Isso aí é tudo obra da carne, né? Crente, às vezes, desejando mal para o seu próximo, né? Isso aí é obra da carne. Não está uma pessoa preparada, né, para Deus usar de uma forma extraordinária, né? Então nós vemos que Deus, quando tem uma obra na vida de uma pessoa, e ali Deus sabe como criar uma situação para que esta pessoa ele venha, né, se converter, sair toda esta carnalidade, né? Deus sabe como criar uma situação. E nós vemos aqui que com uma queixada de jumento, Sansão ele mata 1000. Então nós vemos que muitas das vezes você está fazendo algo, aleluia, que aos olhos do homem não tem solução, não tem saída, não há nenhum, né, visão que vai dar certo. Mas eu quero dizer, mas se Deus falou, você pode fazer. Porque Deus, todavia, vai fazer algo ao contrário daquilo que o homem ele está pensando, né? Aleluia, Jesus. E nós vemos que algo tão pequeno, né? Algo tão desprezível, muitas das vezes que nem um jumento, né? Olha que o jumento ninguém quer nem de graça jumento, né? Mas nós vemos que jumento foi aonde que Jesus andou no jumento, né? Aleluia, Jesus. E nós vemos que aonde a jumenta também falou com Sansão, né? Aliás, falou com Balaão, né? Você veja só, né? Deus não usou um profeta para falar com Balaão quando Balaão estava indo aí para amaldiçoar o povo. Não, né? Deus usou, foi uma jumenta, né? E nós vemos que Deus também fez de Saul um grande, né? O Saul foi um rei, né? Através de uma jumenta, porque ele estava procurando a jumenta do pai dele, né? Eles eram um fazendeiro muito forte, né? E a turma fala assim: nossa, mas um homem desse dando importância para uma jumenta, né? Ali o Saul, né? Um fazendeiro desse que tem cavalo aí de raça, né? E nós vemos, meus queridos e prezado ouvinte, que, né, numa época, quando Samaria estava cercado dos seus inimigos, né, uma cabeça de jumento valia uma fortuna naquela época. Não era carne de primeira que estava valendo um dinheiro alto, né? Era uma cabeça de jumento. Meus queridos e prezados ouvintes da palavra de Deus, nós vemos que muitas das vezes você está fazendo algo que ninguém dá importância, como se fosse uma jumenta, né? Assim, de forma que nós não vemos nenhum tipo de expectativa, né? Mas só que ali é que Deus vai operar grandemente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque nós vemos que
Deus vai trabalhar só naquilo que o homem ele vê que não tem saída. Mas a saída é só Deus. Aleluia, Jesus. Nós vemos que Deus ele mandou Noé fazer uma arca, né? E ali o povo falaram: Noé, você está ficando louco. Mas só que no dia certo Deus mandou água, mandou chuva, porque naquela época não chovia. Aleluia, Jesus. Naquela época era orvalho, né, que molhava a terra, né? Mas Noé tá louco, nunca houve chuva, né, na terra, né? Mas eu quero dizer que Deus falou para ele construir a arca, né? E Deus está mandando você fazer algo, aleluia, que não está ao alcance aos olhos do homem. Mas eu quero dizer que Deus está na casa, Deus está no controle, né? E nós vemos que houve chuva, né? E aquela arca ali, né? Foi aonde matou tudo. Só ficou a família de Noé, e daquela família, né? Hoje em dia é uma grande humanidade, né? Os animais que entraram dentro daquela arca, né? Hoje em dia, até hoje, nós estamos comendo carne aí de boi, carne de frango, porco, tantos outros tipos de carne, por causa de um casal que entrou dentro da arca de Noé, né? Aleluia, Jesus. E Deus faz uma grande multiplicação. Se você agora está fazendo coisas poucas, aleluia, coisas pequenas, coisa que ninguém dá importância, como um jumento, né? Mas é ali que Deus vai trabalhar e Deus vai mudar toda a história. É isso aí, meus queridos e prezados ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração, né? Porque Deus abriu e fala que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Soberano e eterno Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é nesse momento que nós oramos e pedimos, meu Pai amado, as tuas bênçãos sobre o teu povo, sobre a humanidade. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando grandemente no nome de Jesus. Amém.